15 novelas que foram produzidas às pressas pela Globo. O Semideus. Em 73, a censura vetou a sinopse de Fogo sobre Terra, obrigando Jeanette Claire a criar uma nova história às pressas. Assim surgiu O Semideus, exibida entre agosto de 73 e maio de 74. Em seu livro, Daniel Filho disse que o Tapa-Buraco não fez o sucesso esperado. A autora, em entrevista, contou que ficou em busca de uma história até o capítulo 30, prejudicando a trajetória da produção. Pecado Capital, tapa-buraco mais bem-sucedido da história da Globo, Pecado Capital foi criada às pressas por Jeanette Claire após a censura proibir a exibição de Roque Santeiro, de Dias Gomes, no dia da estreia, em agosto de 75. A Globo colocou no ar um compacto de Selva de Pedra e 3 meses depois, Pecado Capital estreava, aproveitando o elenco e os cenários da trama anterior. A novela foi exibida entre novembro de 75 e junho de 76, com grande sucesso. Nina. Aqui está um caso de trama de última hora que não deu certo. Em janeiro de 77, a Globo estrearia Despedida de Casado, de Walter George Durst, mas a censura agiu novamente e impediu a exibição alguns dias antes da estreia, com vários capítulos gravados, gerando um prejuízo de 5 milhões de cruzeiros. A solução para suceder Saramandaia foi escrever uma nova trama, às pressas. Nina, que manteve Regina Duarte e Antônio Fagundes como protagonistas. A trama estreou em junho daquele ano após uma reprise de O Bem Amado, mas teve problemas e não obteve boa audiência. O Pulo do Gato. Esquecida novela das 10 exibida pela Globo entre janeiro e julho de 78 e recentemente resgatada pelo projeto Fragmentos do Globoplay, O Pulo do Gato foi criada às pressas por Braulio Pedroso. O autor teve que se virar após a sinopse que ele apresentou, Que Rei Sou Eu, que nada tinha a ver com a novela apresentada em 89, acabou sendo suspensa por ser considerada de difícil execução. Parte do elenco que já estava escalado acabou sendo utilizado na empreitada. Pai Herói. Aqui entra novamente o talento de Jeanette Claire. No rodízio de autores determinado pela Globo, Lauro César Muniz teria que escrever a sucessora de Dancing Days, mas estava doente. O que a emissora fez? Chamou Jeanette, que já havia salvado a pátria em 75 e novamente voltava para a máquina de escrever, pouco depois de terminar O Astro. Ela resgatou uma história apresentada na Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 58. Um Estranho na Terra de Ninguém foi atualizada e incrementada, se tornando Pai Herói, que fez muito sucesso entre janeiro e agosto de 79. Muniz veio em seguida com Os Gigantes, uma das novelas das 8 mais problemáticas da história do canal. Louco Amor. Novela que Gilberto Braga detestou, Louco Amor já estava aprovada pela Globo, mas teve que começar a ser gravada às pressas. Isso porque sua antecessora, Sol de Verão, foi encurtada após a morte de Jardel Filho em fevereiro de 83. Como não haveria tempo hábil para a estreia, a emissora colocou no ar um compacto de O Casarão, que inclusive derrubou a audiência. Em abril daquele ano, Louco Amor finalmente pôde estrear, recolocando o Ibope do canal nos trilhos. Fera Radical. No início de 88, a Globo iria fazer a novela de época Amor Perfeito, de Alcides Nogueira. No entanto, em virtude de mudanças no departamento de teledramaturgia da emissora e dos elevados custos de produção, a trama foi cancelada. Dessa forma, Walter Negrão foi chamado para desenvolver uma nova obra às pressas. Nasceu aí Fera Radical, a partir de um projeto engavetado. A Espinha Dorsal veio de Cavalo de Aço, que o autor escreveu em 73 e inspirou a protagonista vivida por Malu Mader. A novela foi um sucesso. Anos mais tarde, em 99, a trama de Amor Perfeito foi atualizada e deu origem à Força de um Desejo. Tieta. Um dos maiores sucessos da história da Globo foi a adaptação de Tieta do Agreste, de Jorge Amado, em 89. Produzida às pressas, Tieta entrou no lugar de Barriga de Aluguel, que seria a substituta de O Salvador da Pátria,
mas teve sua produção suspensa pelo chefão da emissora, Boni. De acordo com reportagens da época, ele alegou que a trama tinha excesso de drama e queria uma história mais leve. Ironicamente, a novela de Glória Pérez foi produzida no horário das 6 no ano seguinte e também fez muito sucesso. Despedida de solteiro. Bombeiro da Globo nos anos 80 e 90, Walter Negrão foi novamente convocado para criar uma trama às pressas após a nova versão de Mulheres de Areia ser adiada por causa da gravidez de Glória Pires. Assim sendo, o autor criou Despedida de Solteiro a partir de cenários de Mulheres de Areia, que estavam prontos, e fez o trabalho em cerca de 60 dias. A novela foi exibida entre junho de 92 e janeiro de 93, cedendo seu lugar, aí sim, para Mulheres de Areia. A Viagem. Exibida entre abril e outubro de 94, A Viagem foi gravada em tempo recorde pela Globo. Inicialmente prevista para ser uma novela das 6, a trama de Ivani Ribeiro acabou sendo escolhida para suceder à obscura Olho no Olho. Vira-Lata, de Carlos Lombardi, seria a novela que substituiria a obra de Antônio Calmon, tendo inclusive entrado em produção. No entanto, com problemas nos bastidores, a produção acabou sendo adiada pela emissora e produzida apenas em 96. Dessa forma, as gravações de A Viagem começaram há apenas 20 dias da estreia, o que foi quase uma temeridade. 4x4. Curiosamente, a substituta de A Viagem também foi criada a toque de caixa pela Globo. 4x4, exibida entre outubro de 94 e julho de 95, não estava na fila da emissora. Para se ter uma ideia, nem sinopse a trama teve, pulando direto do argumento para o primeiro capítulo. Produzida em menos de 2 meses, a novela estreou com apenas 17 capítulos escritos e seguiu atrasada até o fim, fazendo o autor Carlos Lombardi parar no hospital com desidratação, lumbago, ansiedade e gripe, como ele mesmo contou. Esplendor. Exibida entre janeiro e junho de 2000, Esplendor foi outra novela feita às pressas pela Globo. Entre a aprovação da sinopse de Ana Maria Moretson e a estreia, se passaram apenas 45 dias, incluindo os feriados de Natal e Ano Novo. A novela deveria ter somente 80 capítulos, para testar um formato de tramas mais curtas que a emissora queria implantar no período do verão. No entanto, acabou sendo espichada para 125 capítulos e a ideia de reduzir a duração das produções foi engavetada. Coração de Estudante. Exibida entre fevereiro e setembro de 2002, essa novela escrita por Emanuel Jacobina, que fez sucesso como autor de Malhação, também foi criada em tempo recorde, após o cancelamento de A Dança da Vida, de Maria Adelaide Amaral, cuja trama era muito forte para a faixa das 6. Do elenco principal, vários atores que estariam na novela adiada foram mantidos na nova obra, que manteve a média de audiência da faixa. Velho Chico. Marcada pela trágica morte de Domingos Montanher, Velho Chico, exibida entre março e outubro de 2016, foi criada em caráter de urgência, já que a Globo decidiu arejar a faixa das 9 com uma trama que se passasse fora do eixo Rio-São Paulo. Dessa forma, A Lei do Amor foi adiada e o canal resgatou um projeto de Benedito Rui Barbosa que estava engavetado há anos. A trama, inicialmente formatada para ser uma novela das 6, foi escrita por Edmara Barbosa, que posteriormente se afastou, e Bruno Luperi, com supervisão do veterano escritor. A Dona do Pedaço. Última novela das 9 a ultrapassar, pelo menos até o momento, a casa de 40 pontos no Ibope, A Dona do Pedaço foi criada às pressas por Valcir Carrasco. Exibida entre maio e novembro de 2019, a trama surgiu após a Globo adiar Amor de Mãe depois do fracasso de O Sétimo Guardião. Carrasco foi convocado para assumir a faixa e criou a história em apenas 2 semanas, como ele mesmo contou.